domingos atrás, o irmão Samuel, penso eu, falou de nós já termos estado num barco no meio de uma tempestade. E alguns se identificaram, eu fui um dos que me identifiquei com isso. Mas ele falou de um barco, mas eu vou falar de um avião. O barco, a gente, conforme nós vimos os discípulos, eles ainda tentaram remar para chegar ao outro lado. Há poucos anos atrás, nós tínhamos feito ministério no Brasil, eu e a Marta, e um ministério muito bom, com muitas igrejas, e depois fomos viajar de avião para outro país da América do Sul, e quando estavam a começar a servir as refeições, de repente começa a ir tudo pelo ar, né? Pão, bebidas, carrinhos. E sabe quando você se sente, não sei se você já passou por essa experiência, mas há ali uns segundos que você se esquece de tudo, né? E você se concentra naquilo e diz, e agora como é que eu vou sair desta? E você sente que você não tem qualquer capacidade de fazer nada para sair daquela situação. Você está ali no ar, num avião, né? Que até hoje eu não sei como é que voa, mas voa, e está ali impotente, até esquecendo o facto de que você tem um Deus que está vendo, que sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim nós de repente esquecemos tudo isso e agora, né? E agora? E vem aquele calafrio, né? É uma situação difícil. Quem já esteve em voos onde tem aquelas ondinhas, né, de ar, que a gente anda para lá, para cima, para baixo, a passear, não é nada confortável. E nós aqui temos uma situação, não de avião, mas mais uma vez os discípulos passando por uma experiência traumatizante, em que apesar de eles verem tudo aquilo que o Senhor vinha fazendo nas suas vidas, por momentos eles esquecem isso e se concentram naquilo que estava a acontecer naquele momento. E vemos mais uma vez que Jesus, ele está atento. E esta é uma passagem que nos chama a atenção para o facto de alguns dos atributos de Deus. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo pode. E ao ler este trecho novamente, a minha mente rapidamente voou para o Salmo 139 e eu irei mencionar alguns desses aspectos. Mas eu gostava que nós hoje pensássemos sobre aquilo que Jesus quis ensinar a estes homens e quer ensinar a cada um de nós nesta manhã. Marcos 6, versículo 45 até o 46, eu gostaria primeiro de ler este texto e depois pensarmos um pouco sobre ele. Marcos, capítulo 6, versículos 45 até o final deste capítulo. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco e estava com eles, e o vento, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e correndo, toda a terra em derredor começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na hora do seu vestido, e todos os que lhe tocavam saravam. Até aqui a palavra do Senhor. Este é um texto subejamente conhecido e é um texto que nós sempre ficamos na nossa mente a fazer o filme, né? Daquilo que Jesus a palavra está relatando para nós. E o que nós vemos é que os discípulos vinham de uma série acompanhando uma série de episódios na vida do Senhor Jesus Cristo, no ministério do Senhor Jesus Cristo, vendo a ação de Deus através do seu Filho Jesus em curar, em multiplicar, em operar milagres. E
eu sempre digo que os discípulos eram os nossos representantes naquela época, né? E ao contrário daquilo que seria de esperar, eles eram homens que ainda não tinham entendido plenamente quem Jesus realmente era. E Jesus, conhecendo os seus corações, porque Jesus sabe tudo, Jesus os obriga a entrar numa nova experiência de fé. Tudo estava perfeito, nós vemos milagres, o reconhecimento das multidões que corriam atrás. Aliás, nós vemos que mal Jesus desce do barco, logo as multidões vêm, porque a fama de Jesus já era tremenda. Talvez os discípulos estavam na espera de, será que é agora? Será que Jesus vai tomar conta disto e vai expulsar os romanos? Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas. E o sucesso também, né? Porque as pessoas vinham, elas queriam conhecer Jesus, elas tinham ouvido falar de Jesus. E diz o texto, nós começamos no versículo 45, que naquela euforia, né, em que os discípulos estavam, Jesus obriga os discípulos a subir no barco e a ir para a outra banda. Irmãos, a primeira coisa que eu gostava que nós pensássemos é que nós nunca estamos fora do olhar de Deus. Deus sempre nos acompanha. E diz que logo obrigou os discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Quando Jesus toma esta decisão e diz, vão, eu vou ficar aqui há algum tempo, vão, nós sabemos que ele sabia tudo aquilo que iria acontecer nas horas seguintes. E que estes homens precisavam passar por esta experiência, ainda que eles não tenham entendido plenamente, porque nós vemos mais na frente, né, através das várias reações, que eles eram homens ainda muito instáveis em relação à sua fé e à sua visão de quem Jesus realmente era. Mas conforme eu disse, irmãos, esta passagem nos leva ao Salmo 139. Quando nós lemos ali no início do Salmo, que o salmista expressa a sua certeza e a sua confiança de que Deus está presente em toda e qualquer circunstância. Aliás, eu gostava de ler neste Salmo, do versículo 6 até ao versículo 10, esta exclamação. Muitas vezes eu olho para esta passagem e penso, Senhor, como eu sou um homem de pequena fé, né? Muitas vezes, aliás, provavelmente aquilo que eu vivi naquele voo foi o Senhor me provando e me mostrando que afinal aquilo que eu tinha dito lá atrás para os irmãos, nós precisamos estar confiantes. Deus permite situações difíceis na nossa vida, não desanime, pense no Senhor. E o Senhor de repente faz-me passar por aquela experiência para eu ver que afinal eu não estou assim tão quanto eu pensava, né? E por vezes Deus nos faz passar por essas circunstâncias. E neste Salmo, a partir do versículo 6 que eu gostava de ler, diz, quando o salmista exclama perante a certeza que ele tinha de que Deus sabia todas as coisas, ele diz, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Irmãos, nós nunca estamos fora do olhar de Deus. O Senhor está em todo lugar. E diz este texto, na continuação destes versículos, Jesus tendo enviado os discípulos para a outra banda, Jesus foi orar. Não fala muito sobre a oração, mas nós sabemos que Jesus nos ensina acerca da oração. E a oração, irmãos, ela cria em nós também essa fortaleza que é sabermos que o Senhor nos ouve, que é saber que o Senhor nos atende, que nós não estamos a falar no ar para as pessoas, mas estamos a falar para o Deus que nos ouve, que nos ama. E mesmo nós não entendendo muitas vezes a forma de Ele agir em nós e através de nós, Ele se faz presente. E o facto de Jesus mandar aos discípulos esta experiência não é que Jesus não os amava profundamente. Aliás, Jesus veio para dar a sua vida também por estes homens e pelas mulheres também que o acompanhavam. Mas Jesus faz passar por esta experiência porque, como Jó falou, e nós vimos há pouco tempo, Ele queria que os discípulos o vissem como Ele era e não apenas como um milagreiro ou como um homem que até falava coisas muito bonitas, mas realmente quem Jesus era. Irmãos, é isso que Jesus faz na nossa vida.
É fácil eu dizer que confio em Deus, né? Quando nós olhamos as notícias que nos cercam e vemos os terremotos, vemos os tsunamis, vemos crianças morrendo de fome, é fácil eu estar aqui dizendo, eu sei que Deus cuida de mim, né? Mas que dirá um irmão nosso que está lá nesses lugares? E o Senhor permite que eles passem por essas experiências de perda, de queridos, de bens, de segurança. É fácil dizer que está tudo bem, né? Quando está tudo bem, ocorre tudo bem. Mas Jesus queria que estes homens passassem por essa experiência. E nós vemos, a partir do versículo 47, que sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Nós nunca estamos fora do alcance de Deus. Jesus fica, os discípulos vão, mas eles não se apercebem que Jesus está indo com eles. Não presencialmente, mas Jesus está indo com eles. E diz o texto no versículo 48, e vendo que se fatigavam de remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles. Jesus estava orando, mas Jesus estava vendo. Jesus estava acompanhando. Quando Jesus diz aos discípulos, no final do capítulo 20, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos, isto não foi um mero discurso, Ele está connosco. Ele está connosco e nós sentimos isso, certamente, ao longo de toda a nossa vida. A nós, a quem o Senhor já tem dado o privilégio de vivermos alguns anos, né? Ao olharmos para trás, apesar dos nossos erros, das nossas inseguranças, das nossas incredulidades, o Senhor nunca se afastou de nós. Ele cuida de nós. E isso também nos enche de esperança e de certeza que Ele continuará cuidando de nós. Ele está vendo. Ele conhece o nosso coração. É interessante que o salmista lá no Salmo 139, no finalzinho, ele diz, depois dele exaltar Deus e ele dizer, Deus, eu creio que Tu estás comigo, eu creio que Tu conheces todos os meus dias antes que qualquer um deles viesse à existência. Tu sabes tudo, não há nada escondido. Mas depois ele diz, Deus, mas há coisas escondidas na minha vida, mostra-me. Vê se há algo errado em mim, Senhor, mostra-me. E essa deve ser a nossa oração, irmãos. A nossa fé é tão pequenina. E o propósito de Deus não é que você tenha muitas coisas, ou seja conhecido pelo mundo, mas que você tenha esta fé que nos leva a ver Deus. E diz o texto então que Jesus estava vendo, e vendo que eles se fatigavam, né? Que eles estavam cansados, e Jesus então vai ao seu encontro. Jesus prova a nossa fé. Em primeiro lugar, fé para reconhecer a sua presença. Eles estavam tão concentrados em sobreviver que eles, quando viram Jesus, eles disseram, a gente já está com visões, né? Olha, isto aqui, já estamos vendo fantasmas, né? Aliás, era uma coisa que fazia parte do imaginário das pessoas na época e até do imaginário das pessoas ainda hoje, os fantasmas, né? Isto é um fantasma, só faltava esta, né? Já estamos aqui a tentar sobreviver, agora aparece-nos um fantasma ali no meio do mar. E diz o texto que eles começaram a gritar. Imagino, né? Deixa-me dizer que eu naquele voo só não gritei por vergonha, né? Mas havia muita gente a gritar à minha volta, né? E vimos a cara de medo nas próprias hospedeiras de bordo. Então, são situações... Eles viram que eles não estavam a conseguir controlar. Eu lembro de certa vez estávamos atravessando um lago nos Estados Unidos no navio, e essa foi a minha pior experiência de navio, e de repente um lago. Você quando passa um lago, você pensa, isto vai ser maravilhoso, né? Água calma, você vai navegar aqui, ver a paisagem. Mas lago tem tempestades, e tempestades fortes. E eu sei que a tempestade foi tão forte que o navio balançava de um lado para o outro, literalmente. E eu não sei se o navio chegou a parar ou quase parou. Eu sei que nós ficámos, se não pararmos, ficámos praticamente parados. E eu pensava, isto vai virar, né? Isto não tem hipótese. Dá para ver água ali. E são situações que fogem do nosso controle. E nós
de repente não pensamos em mais nada. E esquecemos tudo aquilo que nós dizemos que deve ser nossa confiança em Deus, muitas vezes. Fé para reconhecer a sua presença. Fé. Versículo 50. Quando o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Fé para reconhecer a sua voz. Deus fala aos nossos corações através da sua palavra. Deus fala aos nossos corações através do seu Espírito. Deus fala connosco. E Deus quer que nós confiemos. Eu muitas vezes falo, mas Deus sabe o dia em que eu vou partir para a eternidade. Sabe? Olha, eu sei que desse dia a minha jornada neste mundo acaba e eu vou para a presença do Senhor. Certo. Mas às vezes parece que Deus te distrai, né? E de repente já não é bem assim como eu pensava. E os discípulos, apesar de verem tudo aquilo que Jesus tinha feito, disseram: mas onde é que está Jesus nesta hora? Né? Agora que nós precisávamos dele, onde é que ele está? E Jesus desaparece. E Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, o servo. Jesus, sendo Deus, próximo daqueles que Ele ama, e dizendo para cada um de nós que está aqui nesta manhã, e eu não sei se você está no meio de alguma tempestade na sua vida, mas Jesus está a dizer: não temas. Mas Senhor, mas isto? Sim, isso. E quantos irmãos nossos passam por experiências tão traumatizantes, né? Tão dolorosas, e testemunham que o Senhor lhes dá esta confiança, lhes dá este ânimo, lhes diz: olha, tem bom ânimo, sou eu, não temas. No versículo 51 em diante, nós vemos que nós nunca estamos fora dos cuidados de Deus. A sua presença nos traz segurança em meio à tormenta. Diz o versículo, nós conhecemos outros textos que falam sobre este episódio, quando Pedro diz: Senhor, então, mas és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus diz, Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele pediu: não, Pedro, fica aí, estás bem aí, né? Não, porque olha, vais-te afundar, eu já sei como é que é. Jesus disse: ok, bem, né? Mais uma experiência, mais um aprendizado. E vemos quando Pedro desvia os seus olhos do Senhor, porque está a ver aquilo e a dizer assim: espera aí, isto aqui não está certo, né? Isto não é possível acontecer. E começa a se afundar, né? O Senhor lhe estende a mão. Mas a sua presença, e diz o versículo 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. A sua presença, irmãos, traz paz, segurança. É diferente daquelas pessoas que passam pelas experiências pelas quais o Senhor não permite passar e que sentem desespero, solidão, insegurança, medo. Isso acontece com quem não conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus quer tirar de nós esses medos. Não é que nós não passamos por experiências onde temos medo, onde ficamos inseguros, onde às vezes nos sentimos sós, mas temos alguém que cuida de nós e fala ao nosso coração nesses momentos e diz: tem bom ânimo. Não é fácil, mas tem bom ânimo. Nós sabemos, irmãos, que mesmo como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós estamos sujeitos a passar por tudo aquilo que as pessoas passam neste mundo. Faz parte da nossa condição humana. A grande diferença é que nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós e que nos diz, e que nos dirá um dia: bem-vindo, servo fiel, né? Olha, chegaste na casa do teu Senhor, entra. E talvez você não tenha essa certeza ainda no seu coração. E como nós tantas vezes falamos, não é uma religião. Nós não estamos à procura de pessoas que venham aqui encher esta sala. Deus está a tocar corações para que entendam que são pecadores, perdidos, que estão em caminho para o inferno
e que só Jesus Cristo pode tirá-los desta situação. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Faça isso. Esqueça o resto. Mas como é que vai ser depois? Será que eu vou ter que deixar de fazer isto e fazer aquilo? Esqueça isso. Deus te ama. Jesus quer salvar-te. Mas tens de tomar essa decisão. É uma decisão pessoal que cada um de nós já tomou. Muitos de nós estamos aqui e que nós temos que tomar. E subiu no barco para estar com eles. A sua presença, ela traz o melhor para a nossa vida. A segunda parte do versículo 51 diz: e ficaram muito assombrados e maravilhados. Uau, né? Olha. Mas sabe, às vezes nós temos a tendência de nos colocar no lugar dos discípulos e dizer, mas esse pessoal era mesmo cabeça dura, né? Olha, se eu visse o que eles viram, né, podia chover fogo do céu que eu ia estar ali firme e seguro, né? Mas, irmãos, não é assim. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece o meu coração. E a minha oração e a tua oração deve ser, Senhor, faz o que for necessário para que eu te conheça da forma que o Senhor quer que eu te conheça. Para que eu te ame da forma que o Senhor quer que eu te ame. Não importa se isso vai trazer dores, se vai trazer perda. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te amar. Eu quero que o Senhor tire de mim esta incredulidade que ainda possa existir em relação a quem o Senhor é, a forma como o Senhor age. Veja o que diz o versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Como é que é possível? Eu acho que de repente eles achavam que Jesus tinha pão escondido em algum sítio. Não é possível, não é? Depois de eles verem tudo o que vieram, eles disseram, não, isto tem algum truque. Deus quer que nós entendamos quem Ele é. Ele vai fazer tudo para que isso aconteça. Na sua vida de uma forma, na minha de outra, mas Ele vai fazer. E ao longo da nossa vida, Ele nos faz passar por essas experiências. Mateus 14, versículo 33, que é uma das passagens que fala sobre este episódio. Aqui é quando relata a ida de Pedro, né? E é interessante, eu vou só ler o versículo 31, podia ter lido há pouquinho, mas relembrar quando Pedro clama ao Senhor para que o salve. E Jesus diz, homem de pequena fé, porque é que tu duvidaste? Ainda não crês? Tu vês a multiplicação dos pães, tu vês eu andar sobre a água, ainda não crês? O que é que tu queres ver mais, né? E depois, diz o versículo 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Veja estes homens, entre estes homens estava Judas, o traidor, Pedro, o traidor, que negou Jesus. Eles estavam lá e estavam dizendo, cremos verdadeiramente que tu és o Filho de Deus. Nós sempre achamos que estamos prontos para todas as lutas que virão pela frente. Mas será que estamos? O Senhor sabe se nós estamos. Ele quer nos preparar para esses momentos. Irmãos, aquilo que tem atingido outros povos e outras nações pode chegar até nós. Nós não somos melhores que ninguém. Aqui os crentes em Portugal não são mais espirituais que os crentes em Marrocos, ou na Líbia, ou noutros países. São nossos irmãos. Eles são alvo do amor de Deus. Nós não estamos livres. E Deus quer nos preparar. Nós não sabemos se iremos passar por essas experiências, mas o Senhor quer nos preparar para os dias que nós iremos viver.
Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Até que nós declaremos, não de boca, mas de coração, eu creio que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E hoje nós conseguimos entender melhor isso do que entendíamos há um ano atrás, há 10, há 20, há 30, há 40, há 50, né? Quando o Senhor tocou a vida de muitos de nós. E tudo isso tem sido porque o Senhor tem nos ensinado, né? E finalmente, nós vemos que saindo do barco, versículo 54, novamente as multidões acorrem e novamente Jesus continua o seu ministério como servo e como Senhor, tendo poder sobre tudo e sobre todos. A sua presença, irmãos, a presença do Senhor em nós, traz motivação para o cumprimento da missão que Ele nos confiou. E cabe a nós, igreja, através do nosso testemunho, falar aos outros, Deus pode. Deus quer. Confia, crê. Deus está totalmente comprometido em remover cada obstáculo para o nosso crescimento e completo deleite nele. Charles Spurgeon disse, o servo de Deus que já está na presença dos senhores, nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e enraizar-nos mais firmemente em Cristo. Nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e enraizar-nos mais firmemente em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. E as experiências pelos quais o Senhor fez os discípulos passarem, neste relato que nós lemos hoje, e as experiências pelos quais o Senhor nos faz passar, têm como único alvo fazê-lo conhecido mais e mais, e através disso glorificá-lo mais e mais. E que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós possamos, como igreja, neste lugar, orar para que o Senhor nos dê essa visão de quem Jesus realmente é. E mais uma vez, se você não é filho de Deus ainda, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, creia que Ele o ama e o resto Ele fará.